Pessoal, tudo bem? Cleverson por aqui de novo. Hoje eu quero comentar com vocês sobre o torque estático e o torque dinâmico. Como é que se comporta cada um deles e quais são as características desses dois tipos de torque. Bom, o torque estático, né, como o próprio nome já lembra, né, as duas palavras já nos lembram, né, que um tem movimento e o outro não tem, mas na verdade o que a gente está se referindo quando fala em torque estático? O torque estático é quando já existe uma tensão sobre o conjunto apertado. Você já descarregou força, já aplicou o torque, né? Então o conjunto já tem tensão e já tem aperto, né, no processo de montagem lá. O parafuso já está apertado, a porca já está apertada. Então a forma de você conseguir medir isso é através do instrumento torquímetro. O dinâmico já é um pouquinho diferente. O dinâmico ele começa a fazer a leitura a partir do momento que você começou o processo de montagem e o parafuso está começando a assentar as peças e está fazendo um aperto. Então, o instrumento que vai medir o torque dinâmico é o transdutor de torque. Bom, peraí, então quer dizer que tem duas formas diferentes de medir isso? Sim. Por que o torque estático tem que ser usado, por exemplo, um torquímetro? Né? Porque já há tensão, como eu disse, no conjunto, já tem uma energia descarregada, né? Então, todas as peças estão firmadas e você precisa quebrar o atrito estático para poder obter uma leitura. Não importa se o torquímetro de relógio ou se o torquímetro é de estalo. Então, o que já tem como característica? Tem uma tensão residual já nesse conjunto e tem torque, tem aperto. Então, para conseguir obter a leitura e entender qual é a medida que tem ali, né? Estou falando basicamente na medida do torque, porque o torque é a especificação, se a especificação tem que ser confirmada. Né? Então, existe já uma tensão residual e tem algumas características. Então, por exemplo, o torque estático vai depender, na hora de fazer essa leitura, se eu estou medindo sobre uma junta rígida ou flexível. Ou seja, se já houve um relaxamento dessa junta ou não houve um relaxamento dessa junta. Depois, no outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de juntas que existem. Então, existe uma grande influência, por exemplo, né, uma das características é o braço do operador. Quem é que está fazendo a leitura? Né? Se eu estou fazendo um movimento muito forte, muito rápido ou não. Essa é uma das questões do torque estático. Ele tem uma certa imprecisão, né, nesse processo de obtenção da leitura. No torque dinâmico, não. A partir do momento que a máquina está fazendo a aplicação do torque, né, o transdutor, o instrumento de leitura utilizado para fazer a medição de torque dinâmico, ele já começa a fazer a leitura a partir de uma determinada faixa de torque, que você pode desprezar, né, nos primeiros assentamentos da peça. E aí, a partir desse ponto, você vai fazer a leitura e a precisão, ou seja, a tua ferramenta ela vai chegar exatamente no torque pré-regulado, porque tu conseguiu medir exatamente o ponto da curva de torque onde vai parar a medida, vai parar o processo de aperto, vai parar o torque. Então, a diferença entre o torque estático e o torque dinâmico é que um tem uma energia descarregada, já tem atrito estático para poder fazer a leitura. Tem que vencer esse atrito, tem que quebrar esse atrito. E isso depende da mão de cada um. Eu posso medir isso de uma forma muito rápida, girar o torquímetro mais rápido ou menos rápido, né? Então depende muito da pessoa. Então, isso já traz por si só uma certa imprecisão. O transdutor de torque é muito mais preciso, porque durante o processo de aperto ele vai fazendo a leitura e ele vai dar a medida, né, vai chegar no valor que a gente estipulou exatamente no momento que eu preciso e parou. Certo? Então esses são os dois tipos de torque que normalmente existem, né, e que muitas das vezes a gente esquece desse detalhe, né, que para medir o torque estático eu preciso de um torquímetro, para medir o torque dinâmico eu preciso de um transdutor. Não que o transdutor não possa medir um torque estático, pode, né, mas a característica de já ter uma tensão residual é a mesma no conjunto. E lembrando, né, gente, se você tem um torque estático, né, lembre-se que, se você tem um torquímetro na mão, lembre-se, né, que um torquímetro de estalo ele só mede o mínimo, ele não mede o máximo. Porque já existe conjunto, já existe tensão no conjunto, você puxou o torquímetro, ele instalou, tá bom, mas ele instalou onde? Na medida que você precisava, na pré-regulagem do torquímetro, que vai dizer que tem um determinado tipo de torque ali, né? Então o mínimo está garantido, o máximo você não sabe. Ok? É isso, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá, um abraço.